Hoje eu tenho uma palavra muito simples para compartilhar com você, mas ao mesmo tempo eu acredito que ela é extremamente poderosa e muito prática na nossa vida. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digo amém. Eu gosto sempre de lembrar quando eu pergunto para você se você ama a palavra, porque você pode ter vários sentimentos em relação à palavra de Deus. Eu não estou falando apenas da Bíblia, eu estou falando de tudo que Deus fala com você. O salmista vai escrever assim: como eu amo a tua lei. Tudo que eles tinham no Antigo Testamento, tudo que eles tinham na Antiga Aliança era lei. E o salmista escreve: como eu amo a tua lei. E ele derrama ali o coração naqueles versos, dizendo assim: a tua lei é a minha meditação de dia e de noite. A gente revela o nosso amor dessa maneira. Tudo que você dá atenção, tudo que você gasta tempo, você revela que realmente ama. Nessa oportunidade, nesse domingo, eu quero, quem sabe, inspirar você a aumentar esse seu amor por aquilo que Deus falou, por aquilo que Ele estabeleceu e por aquilo que Ele quer estabelecer na sua vida. Porque se você conhece alguma coisa da palavra de Deus, deixa eu te falar, Ele quer revelar muito, muito mais a você. Você pode fazer um favor para mim? Diga para quem está do seu lado: Deus tem muito mais para te falar, para te ensinar e para te revelar do que até hoje. Você crê nisso? Amém? Quantos aqui gostam quando o pastor manda você falar com a pessoa do lado? Todo mundo gosta disso, é uma experiência tão legal, né? E aí, quando não termina a frase, né? Inspirar, falar, revelar. Pastor, pelo amor de Deus. Eu quase nunca faço isso, faz tempo que eu não fazia, mas hoje eu resolvi perturbar você um pouquinho, cheio de amor, de verdade. Mas eu acredito que é legal você lembrar disso. Porque cada um de nós tem uma trajetória, uma história, você tem uma história atrás de você que tem tanta coisa boa que Deus já fez e tanta coisa que Ele já revelou a você. Quantos aqui sabem, você não é mais a mesma pessoa que você era um ano atrás? Quantos sabem que crescimento aconteceu? Amém? Eu queria já provocar em você que Deus tem muito mais para você. Eu não vou falar isso apenas da boca para fora, é algo que está no meu coração. Eu creio que em 2020 vai ser um crescimento multiplicado na nossa vida. Eu creio que o que Deus fez em um ano, o que Ele vai fazer em um ano, Ele pode fazer em um ano que já fez em 5, ou que pode fazer em menos tempo, muito mais na sua vida. E hoje eu queria só deixar um princípio com você que revela, talvez, a essência, o âmago dessa verdade. Essa posição real de onde você está e que, em geral, você não percebe. Eu não trouxe nenhuma ilustração para isso, eu fico pensando em que situação você está no lugar, numa posição e não percebe que está ali. Isso, em geral, acontece negativamente. Você já deve ter conhecido pessoas que você viu que estava indo numa direção ruim, que você já sabia que aquilo não ia dar certo, e por mais que você tentasse alertar, a pessoa não percebia que ela estava naquele movimento. Talvez você tenha experimentado isso e um dia acordou. Mas eu queria falar de um lugar muito importante, muito positivo que nós estamos, uma posição realmente, que é essa posição, a posição de estar em Cristo. Você já ouviu essa expressão? Você já parou para pensar nela? Se eu perguntar, é muito fácil saber a sua resposta. Quem aqui sabe que você está em Cristo? Você está em Cristo? Diga amém. Como você sabe disso? Eu acho, pastor, que a gente descobre que está em Cristo porque uma vez que a gente entrega a nossa vida, a Bíblia diz que Ele vem morar em mim. Mas que eu também agora faço parte do corpo dEle, então eu estou inserido nele, eu faço parte de Jesus. E esse é um mistério para nós, porque a gente não consegue entender isso com a mente, a gente só entende com o Espírito, mas essa expressão aparece bastante, especialmente no Novo Testamento, para revelar o que você é, ou quem você é, o que você pode e o que você tem, só interessa se for em Cristo. E aí é um bom momento para a gente lembrar daquela nossa declaração. Muita gente já decorou, não precisa nem botar no telão. Quando a gente fala, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Sou, posso, tenho.
Se você parar para pensar, amanhã, segunda-feira, você começa uma nova semana onde essas verdades do que você é, do que você pode e do que você tem vão se apresentar toda hora. Quem você é, qual é a sua identidade? Se você já não está de férias, vai começar a trabalhar, você pode dizer, eu sou um mecânico, eu sou uma professora, eu sou das 1000 profissões que você puder imaginar. E, de certa maneira, você pensa, eu vou amanhã trabalhar na minha profissão, na minha ocupação, e eu posso fazer isso, eu tenho essa habilidade, e eu tenho o direito disso, daquilo outro. É muito fácil você pensar, bom, essa é a minha realidade, é assim que eu me identifico, é isso que eu posso, é isso que eu tenho, é isso que eu sou. Por isso que é tão importante a gente, pelo menos uma vez por semana, o certo era fazer isso todo dia, dizer, eu sou, não o que eu acho que eu sou, o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou apenas a opinião de ninguém, eu sou o que Deus disse que eu sou. E eu acho que isso não é fácil, eu acho que isso é um desafio. Falar isso é muito fácil, mas meditar nisso e viver isso é uma outra história. O que eu posso não é o que eu acho que eu posso, não é o que eu identifico como a minha habilidade, a minha capacidade pessoal. Em Deus eu posso fazer coisas que as pessoas acham que são impossíveis. Em Deus eu consigo ativar coisas sobrenaturais. Quantos creem nisso? Se você acredita nos milagres da Bíblia, você tem que acreditar no sobrenatural. Se você não acredita nos milagres que estão escritos aí na sua Bíblia, então, naturalmente, você não acredita que você possa mais do que qualquer outro ser humano pode. E eu gosto muito de pensar nisso, o que eu tenho, o que é meu, o que me pertence, o que é minha propriedade, também não é só o que eu consigo ver. Existe algo maior que Deus tem guardado para mim. Nós temos um privilégio tremendo, uma vez que você está em Cristo, você tem, por exemplo, quando Pedro se encontra com um homem paralítico, ele fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não estou com dinheiro aqui, mas eu tenho uma coisa. E o que eu tenho, isso eu te dou. E nós muitas vezes esquecemos que nós temos a mesma coisa que Pedro e João tinham naquele dia. E ele diz o que ele tem. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele tem o poder de Deus através do nome de Jesus. Pedro tinha isso nele mesmo? Não, ele tinha isso em Cristo. Ele só podia fazer o que fez e só tinha capacidade de dar qualquer passo naquela direção porque estava em Cristo. E um dos versículos que, para mim, melhor talvez nos apresenta esse princípio, está aqui em João, no capítulo 16. No final do ano passado e do ano retrasado, a gente estudou bastante João, a gente leu bastante esse livro, porque a gente sempre caminha com Jesus em algum momento do ano, e João, ele é uma testemunha ocular sensacional, ele anota muita coisa importante para a igreja do que Jesus fez. E nesse momento, se você ler o livro de João, você vai ver do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 8, ali no meio, João narra milagres que Jesus realizou, cada vez ficando maiores. Começa numa festa, transformando água em vinho, termina com a ressurreição de um homem adulto que estava morto há 4 dias. Os milagres só vão ficando maiores e, de repente, Jesus quer voltar para a região de Jerusalém, da Judéia, onde ele sabe que vai ser preso e morto. Ele vai. E ali, ao invés de continuar fazendo muitos milagres, ele se reúne com os seus discípulos e João faz questão de escrever e registrar, talvez muito tempo depois, mas ele registra o que Jesus conversou com os seus discípulos. E uma das coisas que Jesus fala é, olha, se você crê em mim, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas coisas que eu fiz. E coisas ainda maiores. Vamos fazer as mesmas obras que eu realizei e obras ainda maiores. Eu acho difícil qualquer um de nós, se você é crente ou não, não crente talvez menos ainda, mas mesmo que você seja um cristão, eu acho que a gente tem dificuldade com esse versículo, eu acho que ele desafia muito a gente. Jesus dizer que você pode fazer uma obra, as obras que ele fez e obras ainda maiores. Mas ele explica por quê. As obras não precisam nunca parar de crescer. Ele fala, a gente vai continuar fazendo as obras
sem a minha presença física, que ele fala, eu vou para junto do Pai, mas as obras vão continuar. Por quê? Porque vocês vão estar em mim. E nesse discurso fantástico, ele tem a ceia com os seus discípulos, ele lança a nova aliança, ele lança o novo mandamento, ele já inspira eles para um novo movimento, e de repente, depois de terminar um discurso muito longo, ele fala, eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. E se você for procurar o que isso significa, não é apenas um discurso de Jesus, não é para você ter paz nas coisas que eu falei, significa um lugar e uma posição. Vocês estão em Cristo, vocês estão em mim e vocês podem ter paz. No mundo que não tem paz, você pode ter paz. Quando você experimentar essa paz que vem de Deus? Quando tem tudo para você ficar nervoso, preocupado, ansioso e alguma coisa estranha acontece, você está tranquilo porque você sabe que você pode confiar nele. Jesus fala, eu falei tudo isso para que você tenha paz em mim. No mundo, vocês terão aflições ou muitos sofrimentos e tristezas. Mas tenham bom ânimo, apesar das coisas ruins que acontecem com todo mundo, que vão acontecer com você como acontece com qualquer pessoa. Ninguém tem uma história que não tem derrotas, ninguém tem uma história que não tem problemas mais difíceis, ninguém tem uma história sem traumas, ninguém tem uma história sem feridas. Fica tranquilo, você não está sozinho, todo mundo tem uma história semelhante, algumas são um pouco piores do que outras, mas Jesus já tinha falado, no mundo isso acontece, mas tenham bom ânimo, apesar disso tudo, porque eu venci o mundo. Nesse versículo, Jesus coloca esses dois lugares. Vocês podem estar em mim e vocês podem estar no mundo. E eu pergunto a você hoje, onde você está? Você está em Cristo ou você está no mundo? Eu sei por que você não quer responder. Parece que tem uma pegadinha aí. Mas se eu pudesse perguntar, em qual dos dois lugares você preferia estar? Em Cristo ou no mundo? Essa é fácil? Em Cristo. Jesus deu a resposta, ele disse que você pode estar nos dois lugares, e você está nos dois lugares ao mesmo tempo. Você está neste mundo, e você precisa estar nesse mundo em Cristo. Você precisa entender que você vai viver nesse mundo, mas você pode viver numa esfera espiritual, que é a parte mais importante da sua vida, da sua história. Você pode estar vivendo em Cristo. E no final ele dá uma dica, ele fala, nesse mundo tem muita coisa que acontece, mas uma coisa é certa, tem aflição, tem sofrimento, tem tristeza. Ele fala, mas tem de bom ânimo. Dentre esses dois lugares, dentre essas duas posições, fica sabendo, eu venci o mundo. Eu já estou acima disso tudo. E se você está em Cristo, você está estando nele, você também vence esse mundo. João, quando escreve para a igreja, lá na primeira carta, no capítulo 4, ele fala, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aflições, sofrimentos, tristezas, pastor, você vai pregar sobre isso? Mesmo que eu não pregue, continua sendo uma realidade na minha e na sua vida. Mesmo que a gente nunca toque nesse assunto, não faz sentido, nós todos vivemos isso. Talvez você esteja vivendo agora, talvez você esteja vivendo há anos, ou talvez você esteja vivendo um tempo tão bom que você fala, não quero nem pensar nisso. Mas acontece. Você sabe onde essas coisas mais acontecem? Quando nós vemos aflições e tristezas, sofrimentos, nos dão a impressão de que sempre acontece do lado de fora, mas o lugar real que elas acontecem é do lado de dentro. Você pensar agora nos maiores desafios da sua vida, eles acontecem muitas vezes do lado de fora, eles acontecem diante dos seus olhos, mas algo acontece dentro de você que é a real batalha na sua vida. A Joyce Meyer, muito tempo atrás, descobriu isso e escreveu um livro dizendo o campo de batalha da mente, aonde realmente acontecem as suas lutas, aonde realmente acontecem as suas batalhas, dentro de você, acontece no seu interior. E nós precisamos entender que é possível vencer essas batalhas quando nós ajustamos o nosso modo de pensar, e nós conseguimos fazer isso
meditando na palavra de Deus e transformando a nossa vida, como a gente sempre declara, renovando a nossa mente, transformando a nossa vida, e tem tudo a ver com as palavras da sua boca. E essa é uma outra mensagem, eu não vou pregar, mas eu preciso trazer esse conteúdo para você em alguns minutos. Quando Salomão escreve Provérbios, ele chega em um determinado momento, ele fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E ele começa a explicar aquilo. A língua possui um poder. Desde o início, desde o primeiro livro da sua Bíblia, tudo que Deus faz, Ele faz com palavras, o tempo todo. Isso vai sendo cada vez mais confirmado. Deus começa a revelar o seu poder, dizendo que o homem precisa declarar certas coisas. Os milagres que Jesus realiza frequentemente são simplesmente palavras que Ele fala. Paulo, quando escreve aos Romanos, fala que se você confessar a Jesus como teu Senhor, crendo no teu coração que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, você é salvo. Mas eu não fiz nada, eu só falei alguma coisa. É isso mesmo, declara com a tua boca. E eu acredito de todo o meu coração que as palavras da nossa boca, elas criam uma atmosfera espiritual na nossa vida. A atmosfera espiritual da sua vida não acontece, você não consegue identificar porque ela é invisível. Não acontece apenas porque você entrou ou saiu de um ambiente carregado espiritualmente. Você já entrou em algum lugar e teve uma sensação? Né? Eu estava essa semana entrando aqui mais uma vez, nesses últimos 17 anos, desde que eu vim aqui pela primeira vez, eu tenho a mesma sensação quando eu entro aqui. Eu fico tão grato a Deus. Eu estava passando com a minha esposa, com a Rafaela ali atrás, e eu falei para ela mais uma vez, né? Como eu amo esse lugar. A gente se sente bem. Claro, existem ambientes assim, mas eu não vou enganar você dizendo que eu senti um arrepio e o Espírito Santo estava enchendo esse lugar. Não, a gente acredita, alguém disse para a gente que esse lugar aqui é a casa de Deus, mas o próprio Jesus diz que não é. Que você é casa de Deus, que você é templo do Espírito Santo. Mas eu entendo que existem alguns lugares que a gente entra que a gente tem algumas sensações e fala, esse ambiente está estranho, o ambiente pode estar carregado. Eu acredito de todo o meu coração que o que carrega espiritualmente o ambiente são as palavras que nós declaramos. Você já deve ter entrado, eu espero que não, mas você já deve talvez ter entrado num carro ou num quarto onde um casal acabou de brigar feio e parece que as palavras ainda estão naquele ambiente. Você sente que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada. Você sente que talvez exista um espírito ali, um espírito de discórdia, alguma coisa. O ambiente, a atmosfera espiritual é composta pelo som que nós geramos com as nossas bocas, por aquilo que nós declaramos. Você pode estar, às vezes, muito mal num determinado dia, você ouve uma música e muda tudo. Você não sabe explicar o porquê. Você pode estar com uma tristeza muito grande, você ouve uma palavra, aquela palavra, quando ela carrega aquele ambiente, ela muda alguma coisa em você. Eu não sei se você acredita no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, mas quantos aqui já experimentaram algo semelhante a isso? Vejo uma mudança de ambiente por causa das palavras, é verdade. Hoje eu quero convidar você a falar algumas palavras, não muitas, e eu prometo que eu não vou pedir para você falar muito para quem está do seu lado, mas eu queria que você carregasse esse ambiente e o seu ambiente com algumas palavras. Eu acredito que a gente consegue mudar algumas coisas. Pastor, por que você acredita nisso? Eu só acredito nisso porque o próprio Jesus, e quando ele fala para mim, é lei, para mim está valendo. Porque eu já disse isso várias vezes aqui, se um homem, se uma pessoa é capaz de prever a sua morte e a sua ressurreição, e faz isso acontecer, eu não conheço mais ninguém que tenha feito, só conheço uma pessoa. Se alguém consegue prever a morte e a ressurreição e faz acontecer, eu vou com tudo que essa pessoa falar. E Jesus, tudo que ele fala, eu não acredito, sinceramente com você, eu não acredito em um monte de coisa que as pessoas acreditam só porque está escrito em algum lugar, mas quando Jesus diz que algo aconteceu, Jesus acreditava em Adão e Eva, então eu acredito também. Jesus acreditava em Noé e no dilúvio, ele fala sobre isso, então eu acredito também. Jesus acreditava que Jonas realmente experimentou teve aquela experiência de ser engolido por um peixe, ele fala sobre isso, então eu acredito também. Não porque alguém escreveu, mas porque ele declarou. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Nós precisamos ser sérios em relação a isso. Então, quando ele chega e fala sobre isso,
Quando, por exemplo, ele diz: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Parece tão exagerado, parece tão longe da realidade, mas é Jesus que falou. É o meu mestre, é o meu Senhor que declarou isso. Ele diz que quando você fala, coisas acontecem. Não quando você apenas fala, mas quando você fala crendo. Funciona negativamente também. Quando você sente alguma coisa ruim e abre a sua boca para confirmar aquilo, você também provoca algo no espiritual. Nós devemos ser muito cuidadosos, muito, e hoje mais uma vez eu quero colocar isso para você. Meu convite, a minha missão nessa noite é fazer você lembrar que o seu ambiente espiritual está sendo formado, gerado pelas suas palavras. E se você não gosta do ambiente espiritual da sua vida, basta você começar a mudar aquilo que você declara. Basta você começar a mudar aquilo que você crê e diz. Eu coloquei 7 frases aqui para a gente falar, com base no que Deus diz na sua palavra e na nossa própria identidade. E talvez uma delas, ou 2, ou quem sabe as 7, vão falar muito forte ao seu coração. Mas o que para mim é mais importante não é apenas que você entenda isso, mas que você abra a sua boca, declare e deixe essa palavra encher você. Quem está pronto aí, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Ok. Quando foi a última vez que você disse isso? Eu acho que quase nenhum de nós diz isso. Mas hoje eu quero que você diga. E especialmente se em algum momento dessa semana ou em algum outro momento, nesse mês ou no mês que vem, você se sentir não amado. Deixa eu te falar, para surpresa de alguns, você já foi muita coisa. Jamais você foi não amado. Sempre você foi amado. Pode ter sido muita coisa que você imaginar, mas amado você sempre foi. Ou amada, eu tenho que tomar cuidado, eu quero muito usar os femininos hoje para as mulheres se sentirem realmente dentro do que a gente está falando. Mas quando você se sentir rejeitada, ou ignorada, ou abandonada, ou indigna, você tem que declarar isso, mesmo que não sinta vontade de dizer. E começar a colocar isso como algo. Já há 2 anos, se eu não me engano, eu convido a igreja, especialmente no início do ano, a gente estabelecer isso como um hábito na nossa vida, porque eu acredito que nós estamos dirigindo a nossa vida vai de acordo com os nossos pensamentos mais frequentes. Aquilo que você mais pensa está dirigindo a sua vida agora. E quando você abre a sua boca diariamente e declara algumas coisas, você começa a reajustar a maneira de pensar. Não é falar isso aleatoriamente, você tem uma base na palavra de Deus. A Bíblia não fala isso apenas nesse versículo, ela fala em vários outros. Mas quando Paulo escreve à igreja, ele fala: eu estou convencido, e se tem alguém que podia falar do assunto era ele, que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, que é uma coisa que também a gente nunca fala. Ele está falando de algumas autoridades espirituais muito fortes, muito poderosas, que muitas vezes vão afetar a sua vida, que muitas vezes vão ter algum nível de influência na sua vida. Paulo sabia que na vida dele era assim, que anjos, principados e potestades, demônios, estavam soltos na vida dele também, e tinham muitas vezes influência. Ele fala de determinadas coisas que acontecem na sua história, que ele identifica uma resistência espiritual. O diabo não quer que eu faça aquilo, o diabo está ali fazendo alguma coisa contra mim. Ele fala: nada disso vai conseguir, nem o presente, nem o futuro, coisas grandes, nem um lugar bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga bem alto comigo: eu sou amado. E a cada vez que a gente colocar uma palavra, eu quero fazer uma oração que eu digitei junto com você. Você pode fazer essa oração comigo? Diga assim: Deus, obrigado pelo teu amor incondicional por mim. Mesmo quando eu erro,
mesmo quando eu não consigo acertar. O teu amor nunca falha e sempre me perdoa. Obrigado por me escolher, por me buscar e me conhecer. Amém. Eu sou amado. Eu não sou dominado pelo medo. O medo, quando ele aparece, ele só tem esse propósito. Ele quer dirigir você, dominar você, controlar o que você vai fazer. Essa é uma frase que a gente fala não sentindo, na verdade, sentindo sempre o contrário. Meu convite é que você declare isso diariamente, mas principalmente quando você se deparar com um momento de ansiedade, quando o desafio na sua frente for muito grande, quando você perceber um ataque espiritual na sua vida. E quando essas coisas acontecem, a gente não quer nem abrir a boca, a gente quer ficar calado. Mas você precisa dizer: eu não sou dominado pelo medo. Pastor, não é verdade, eu estou completamente dominado pelo medo, minhas pernas estão batendo uma na outra. O que está acontecendo é tão grave, é tão desesperador que não tem como escapar disso. Sim, mas você pode trazer à existência aquilo que não existe pela fé. Você pode começar a declarar sobre a sua vida: eu não sou. Como é que eu posso ter essa confiança? Mais uma vez, não é apenas esse versículo, vários outros, onde Deus vai estabelecer que a presença dele tem que ser suficiente. E na Bíblia diz, na palavra, Isaías diz assim: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Que alguém diga aleluia. Eu lhe darei forças. É verdade que Deus dá forças? Quando você não tem força, Ele pode te dar força? Quantos precisam de força que Ele pode te dar? Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita, com a minha destra fiel. E talvez, mais uma vez, talvez a gente até tropece em outros versículos que vão tratar dessa mesma questão. Quando Davi, por exemplo, escreve dizendo: eu não temerei, porque tu estás comigo. Às vezes a gente passa por um vale da sombra da morte. Eu não acho que todos aqui um dia passaram, mas eu acho que muitos já passaram por um momento tão difícil, tão escuro, tão deprimente, tão doloroso, que a sensação natural é de que você está sozinho e que aquele momento nunca vai passar. Mas quando você tem a palavra de Deus, você é liberto disso. Se você olhar para isso e dizer: no vale da sombra da morte, tendo tudo para sentir medo, eu quero declarar que eu não temerei. Porque você é muito forte, Davi, não, porque Ele está comigo. Essa é a única razão para eu não ter medo, eu saber que Ele está me protegendo, me guardando. E não, nem tudo vai acontecer como eu queria que acontecesse. E não, eu não necessariamente vou ver milagres acontecendo só porque Deus está presente. Mas uma coisa eu posso ter certeza: Ele me ama, Ele cuida de mim, e o que quer que aconteça, Ele está comigo, Ele tem o melhor para mim, Ele sabe o final da história, eu não temerei. Faça essa oração comigo. Se você quiser, feche seus olhos também, porque às vezes você prefere orar assim. Diga: Senhor, Tu és a minha rocha, dá-me força, dá-me coragem, à medida em que eu avanço no dia de hoje. Eu sei que terei desafios e obstáculos, mas eu confio em Ti. Dá-me ousadia e uma paz sobrenatural. Nesse dia, eu quero sentir a Tua presença. Amém. Terceira frase: Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito em mim. Eu acho também uma frase que a gente não tem o hábito de dizer. A gente às vezes fala para outras pessoas, querendo encorajá-las: olha, Deus tem um plano na sua vida. Mas você precisa lembrar que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em mim. Por que não acontece isso? Se você
chegar e às vezes não entender, tipo assim, qual é a razão disso tudo? Qual é o propósito? Eu não me sinto nem um pouco realizado, às vezes a gente se sente perdido. E às vezes a gente acredita que está fazendo tudo certinho e nada dá certo. A gente acredita que tomou as melhores decisões. E muitas vezes Deus nem te dirigiu para aquilo, mas se Deus dirigiu, se Deus te deu uma direção. Você lembra quando Jesus fala para os discípulos, vamos passar para outra margem? E no meio do caminho tem uma tempestade. Jesus não sabia da tempestade, por que ele sugeriu isso? A tempestade, a Bíblia fala que era tão forte que eles acharam que iam morrer. Jesus está dormindo no barco. E eles acordam Jesus. Só que quando Jesus falou, passemos para outra margem, ele não estava sugerindo apenas uma viagem, ele estava dizendo o que ia acontecer. Nós vamos chegar do outro lado. Mas não impede que tempestades venham, não impede, né, que às vezes alguma resistência aconteça. Nós nem sempre lembramos, mas Deus tem um propósito na nossa vida, e o propósito dele frequentemente substitui o meu próprio propósito, o meu propósito pessoal, os planos que eu mesmo fiz. E aí que pega, porque muitos de nós não queremos abrir mão dos nossos planos. Eu já planejei tudo, eu já sei o que eu vou fazer. E Deus vai falar, ok, eu não vou te forçar a cumprir o meu propósito, mas eu tenho um propósito para você. Eu tenho um plano para você. Imagina Deus tendo essa conversa com você. E você tentando convencê-lo de que o seu plano também é bom. Cá entre nós, entre você e Deus, qual dos dois é mais inteligente? Entre você e Deus, qual que realmente sabe o final da história? Entre você e Deus, quem consegue controlar os resultados? Você consegue controlar algum resultado? Você não consegue. Você não tem nenhum controle do que vai acontecer. Mas quando eu digo, como Jesus disse o tempo todo, não a minha, mas a tua vontade, os planos dele são sempre maiores, muito maior do que você possa imaginar, e você vai ficar muito feliz no final de dizer, obrigado, Senhor, pelo teu plano e teu propósito na minha vida. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Diga assim, Deus, obrigado por me dar oportunidade de te honrar através das minhas paixões e habilidades. Ajude-me a ver como eu posso usá-los para espalhar teu amor e a tua luz ao meu redor. Amém. A verdade é que, sim, Deus já te deu habilidades, Deus já te deu paixões, Ele que fez você desse jeito. O que sempre acontece aqui na igreja, comigo especificamente, por exemplo, no momento das ofertas, quando eu aperto a mão de um monte de gente que eu ainda não tinha apertado a mão, e às vezes eu pergunto o nome da pessoa. Se eu perguntei o seu nome hoje, não se engane, eu não lembro mais qual é o seu nome, mas eu amo muito você. Muitas vezes eu guardo, às vezes eu não guardo. Você sabe o que acontece o tempo todo quando as pessoas vêm na frente e cumprimentam? Ou quando a gente está no almoço, eu falo com alguém que eu nunca falei antes, tem algo no meu coração que diz, meu Deus, eu não conheço essa pessoa bem, eu conheço muito pouco sobre ela, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Senhor fez ela para... Ela tem muito a oferecer. Ela tem muito que ela pode fazer. O Senhor plantou sementes com potencial gigantesco nessas pessoas. Não é difícil para um pastor subir aqui em cima e tentar te encorajar a deixar isso fluir. Mas eu acho que é muito mais entre você e Ele. Entre você dizer, Senhor, eu topo, o que o Senhor quiser, qualquer que seja o seu propósito, eu quero cumprir. E quem sou eu para julgar se você está ou não está cumprindo o seu propósito? Quem sou eu? Mas você precisa se perguntar isso. Você precisa se julgar. Eu estou cumprindo o propósito de Deus ou eu estou construindo o meu próprio reino? Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Eu não estou dizendo que Deus queria que eu evangelizasse mais, que eu falasse mais de Jesus para as pessoas na rua. Tem certas coisas que são muito fortes dentro de você. Você sabe que Deus está naquilo. Deus não quer que você faça tudo, mas tem algo que Ele quer que você faça. E, em geral, Ele arruma um jeito de te comunicar isso. Deus não quer que você seja o super-herói da fé, com múltiplas funções.
Mas ele tem algo, por exemplo, deixa eu te dar uma dica aqui importante, tem algo que fere o seu coração como mais nada fere. Tem algo que quando você ouve falar que acaba contigo, te deixa mal, que mexe muito com você. Você fica triste com qualquer tipo de violência, mas tem um tipo que acaba contigo. Você fica triste com qualquer tipo de injustiça, mas tem certas que fazem você, né, gemer dentro de você. Isso é uma pista muito importante. Deus colocou em você paixões. E Ele também colocou talentos, também colocou habilidades. E sempre que Ele coloca isso em alguém, Ele está pensando em outras pessoas. Não é fácil fazer essa oração que você fez, mas ela é extremamente importante. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já me deu. Agora me ajuda a enxergar. O que eu faço com o que o Senhor me deu? E me dá coragem para fazer. Se você acredita nessa oração, deixa eu te falar, essa é uma oração extremamente perigosa, porque Deus pode atender. Aliás, esse é o problema quando a gente ora, Ele atende. E se Ele atender, se prepara para ser desafiado, mas você vai ficar feliz no final. Amém? Eu sou perdoado. A gente falou os outros? Diga, eu não sou. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu não sou dominado pelo medo. Amém. Vamos lá? Deus tem um propósito em mim. Amém. Eu sou perdoado. E agora diga bem baixinho, só para você ouvir. Toda vez que eu me sinto dominado pela culpa, pela condenação, pela vergonha, eu não quero falar isso, mas eu preciso colocar essas palavras nos meus lábios. Quando você comete os seus erros, quando eu tenho que encarar Deus depois de ter pecado, depois de ter falhado, eu sei que vocês estão olhando, pastor, você peca? Sim, igualzinho você. E quando eu tenho que encarar Ele de novo, frequentemente, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom que Ele me faz pensar no Davi e na Rebeca, meus filhos. E Ele sempre me faz lembrar, André, quando os seus filhos cometem erro, que tipo de erro eles podem cometer que vai fazer com que eles sejam separados do seu amor? O que eles podem fazer? Eu já cheguei a falar isso nos olhos do meu filho, olhando para os olhos dele, filho, eu desafio você a fazer alguma coisa que vai me decepcionar tanto que eu vou deixar de amar você. E eu bem, olhando nos olhos dele, segurando na mão dele, eu falei, não tem como acontecer. Não tem nada que seja tão grande, tão grave. E você pode pensar nas coisas mais loucas que você quiser. Não tem nada que vai me fazer deixar de amar você. Talvez eu não consiga fazer tudo que eu queria fazer por você, porque você escolhe. Você escolhe o que você vai fazer com a sua vida. Deus não vai te obrigar. Mas deixar de amar você nunca vai acontecer. Então, quando você errar, você precisa ser lembrado de que nada do que você faz pode separar você do amor e do perdão de Deus. E, mais uma vez, tem dezenas de versículos para confirmar isso. Eu peguei só um. Pois pela morte de Cristo, eu amo esse versículo, amo. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isso é, os nossos pecados são perdoados. Não foram, não serão, são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Aleluia. E eu acho que todo culto, todo domingo, a gente percebe, com certeza chegam pessoas na igreja tentando se reatar com Deus, tentando dizer, Senhor, me dá mais uma chance, tentando dizer, será que agora vai? E às vezes tem gente que faz isso todo domingo, né? A semana corrompe a gente, muita coisa acontece, mas chega no domingo e diz, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, eu quero ser melhor, eu quero me ajustar. E sim, você pode se tornar melhor um dia de cada vez. E você deve. Você não deve nunca escapar disso. Eu posso melhorar, mas não se engane achando que você vai ser perfeito e infalível, não vai acontecer. Tome cuidado para você não ser tão justo que você acha que você realmente é. A tua justiça vem dele. A autojustiça é muito mais perigosa que qualquer outro pecado da sua vida. Ser orgulhoso porque você é bom demais e consegue se afastar do pecado é um dos maiores pecados que a gente pode cometer. Eu não estou aqui advogando que tudo bem pecar, não, pelo contrário. O preço foi muito alto.
a gente precisa realmente fazer os ajustes na nossa vida. Mas eu não posso perder de vista que não há nenhum pecado maior do que o sangue de Jesus. Não há nenhum pecado maior na minha vida que o sangue dele não possa cobrir e vencer completamente. Então feche seus olhos, faça essa oração comigo. Diga: Deus, muito obrigado pelo perdão. Obrigado por não me condenar, apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos. Obrigado por enviar Jesus para morrer pelos meus pecados. Amém. Deixe isso entrar no seu coração. Deixe isso encher você. Tem gente que não consegue levantar a voz para louvar a Deus no louvor por causa de culpa. Não consegue cantar uma música porque a culpa pressiona você para baixo, empurra você para baixo. Seja livre em nome de Jesus. Nele você tem o perdão completo dos seus pecados. E se alguém disse para você, ou você entendeu, que no dia que você entregou a sua vida a Jesus, os seus pecados todos foram perdoados, mas agora, toma cuidado, porque eu não sei se ele vai perdoar os próximos. A gente faz isso às vezes sem perceber. A gente quer loucamente que alguém que está lá fora entre aqui e tenha um encontro com Deus, ou em qualquer lugar, e agora a gente fala, graças a Deus, é uma nova vida, é um novo tempo. E amanhã se vê aquela pessoa errando, falhando e não tem a menor misericórdia com ela. Agora você é de Jesus, que negócio é esse? Sim, agora você é de Jesus e você precisa crescer. Mas quando o meu filho ou minha filha pequenininha engatinhava e foi dar os seus primeiros passos, você lembra? Né? Quando você vai dar os primeiros passos, você tem que segurar algumas coisas, você cai. Se você tem filho pequeno, você está vivendo isso agora. E ele, daqui a pouco, tenta andar sozinho e cai de novo. Você não fica irritado, né? Você não fica chateado. Essa criança, meu Deus do céu, já tinha aprendido a andar, já tinha andado no espaço, não está sabendo mais. Não, você tem paciência, você sabe que ela está aprendendo, que ela vai crescer. Imagina Deus comigo, com você. Ele sabe que a gente está passando uma fase de cada vez. E nós estamos em obras, nós estamos crescendo. Ele está realizando uma grande obra na nossa vida. Aleluia. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Vamos lá, todo mundo junto? Eu sou corajoso. Use essa declaração quando você sentir medo, quando você sentir ansiedade. Quem segue a Jesus se torna ousado. Jesus, ele vai passando isso para mim e para você. A sua ousadia é muito nítida. E quando você vive em ousadia, quando você vive nessa intrepidez para Cristo, não tenha dúvida, a oposição vai chegar. Toda vez que você se levanta para dizer, eu vou acreditar, eu vou confiar, o inimigo também se levanta para dizer, vamos ver. Não deixe qualquer oposição desencorajar você. Deixe, quem sabe que as provações, ao invés de te desencorajar, que elas possam te fortalecer e possam te aproximar ainda mais de Jesus. Mesmo que você não sinta, saiba que Deus já te deu isso. E Ele tem te dado isso. Quase todo culto a gente ora aqui dizendo, Senhor, dá-nos coragem. Nós precisamos daquilo que vem do Teu Espírito. Nós conseguimos chegar até um determinado ponto, depois tem que ser contigo. No entanto, Ele fala, filho, você também não pode abrir mão dessa sua responsabilidade. Ele fala para Josué, tão somente seja forte e corajoso. Quando você for tentado a sentir medo, fica firme, não se abaixe, não abaixe a tua cabeça, não fique com medo. Quem sabe quantas vezes a expressão não temas, ou algo semelhante a isso, aparece na nossa Bíblia? 360 e tantas vezes. Sempre é Deus falando com o homem, sempre é Jesus falando com os discípulos, sempre é Ele dizendo, você não precisa ficar com medo. Se Deus fala tanto isso, você sabe por que Ele fala tanto a mesma coisa? Porque toda vez que Ele se encontra com a gente, parece que a gente está assim. Parece que a gente tem dificuldade de confiar, que a gente tem dificuldade de dizer, será, né? Não sei. Tem dificuldade de dizer, eu vou confiar, eu vou acreditar e realmente fazê-lo. Ele diz, não temos. Toda vez que Ele aparece, Ele fala isso, praticamente todas as vezes. Para que você saiba que pelo menos duas coisas, que porque Ele está com você, se alguém tão grande assim está com você, você vai ter medo do quê?
E segundo, se você vai continuar com medo, você tem que se perguntar se ele realmente é o teu Deus, se você realmente confia nele. Eu não gosto de acreditar nisso, eu acho que você também não, mas toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, não estou falando, obviamente, tem gente que interpreta isso de um jeito, pastor, tem que ter medo de atravessar a rua no sinal. É claro, né? Sendo maluco de atravessar com o sinal do carro lá aberto. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de tiroteio, eu ando tranquilo. Está rolando ali, tiroteio, eu passo no meio porque eu não tenho medo. Não. Eu costumo dizer, Daniel não se joga na cova dos leões. Ele é lançado, ele não tinha muita opção. Você também não deve fazer algo assim. A Bíblia chama isso de tentar a Deus. Mas uma vida sem medo é uma vida que confia. Uma vida que tem medo tem que se questionar se confia. A gente não gostaria de acreditar nisso, mas frequentemente a gente não confia. Frequentemente a gente diz, eu acho que Deus não vai fazer, ou Ele não quer fazer, ou Ele não pode fazer. E isso está mascarado dentro do nosso medo. O ímpio foge embora ninguém o persiga. Se alguém não tem Deus, tem motivo para ter medo. E às vezes até de maneira que a gente não consegue nem entender, não é nem muito racional, e a pessoa tem medo. Eu e você conhecemos muita gente que tem um medo patológico, mas os justos, no Novo Testamento, os justificados, são corajosos como o leão. Uma tentação muito grande de pedir para você dar um rugido para o seu irmão agora, mas eu não vou fazer isso. Os justos são corajosos como o leão. Paulo escreve a Timóteo, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia. É o contrário, é de poder, de amor e de equilíbrio. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Feche seus olhos, diga Deus, me ajuda a ser corajoso hoje. Nesse dia, me ajuda a tomar boas decisões, apesar de qualquer sentimento. Me ajuda a seguir você e seguir o teu plano para a minha vida, com ousadia, e me dá clareza na tomada de decisão. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei para você que eram 7, tem só mais 2. Vamos lá, todo mundo junto? Eu sou capaz. A gente só fala isso para as pessoas também. Dificilmente a gente diz a nosso respeito. Pastor, mas eu não sou. Não, você não é capaz de tudo. Né? Eu costumo dizer que a ignorância acaba com a gente nesse sentido. Quando você aprende a fazer alguma coisa, você se torna capacitado naquilo. Esse capaz que eu coloquei aqui é quando você se sente fraco espiritualmente. Quando você percebe que você é indisciplinado, quando você está inseguro. O versículo que eu trouxe foi esse aqui. Você não é capaz em você mesmo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Paulo vai escrever, mas a nossa capacidade vem de Deus. Essa é a minha Bíblia. Eu posso o que ela diz que eu posso. O que Deus disse que eu posso. Quando você for desafiado e alguém dizer, você não consegue, você não pode, você precisa dizer, eu posso. Porque tem coisas que estão sendo roubadas de você. Porque dentro de você alguma voz está dizendo, você não vai conseguir. Eu tenho alguns testemunhos para contar, meus e de outras pessoas. Tinha uma jovem aqui nessa igreja que tinha tentado concurso 3 ou 4 vezes. E quando você tenta um concurso um ano e vai voltar no ano seguinte e perde de novo e não consegue entrar de novo, imagina o desânimo. Quem já experimentou isso? Desânimo. Qual é a voz que vinha toda hora dentro dela? Não é tenta de novo, é você não vai conseguir. E não vai conseguir agora e nem nunca. Eu já ouvi essa voz e você também. Você está esperando algo bom acontecer, você está esperando que a família se ajuste, você está esperando algumas coisas na sua vida que já faz muito tempo e parece que depende de algo que você faz. Você fala, eu não consigo, eu não sou capaz, eu cansei, eu não acho que tem jeito. Mas você precisa dizer, eu sou capaz, não em mim mesmo, a minha capacidade vem de Deus. Amém? Vamos orar, diga, Deus, me ajuda a sentir o teu Espírito hoje. Eu preciso de um senso de autoridade
sobrenatural para poder vencer as minhas lutas. Eu sou forte, porque na minha fraqueza, a tua força é aperfeiçoada. O teu poder me envolve. Pelo teu Espírito, eu sou capaz e sou um vencedor, em nome de Jesus. Amém. Esse é o último, e logo depois a gente vai orar, vai cantar uma canção, você vai para casa, e eu espero que essas verdades estejam enchendo o seu coração. Eu espero que em algum nível você esteja guardando. Talvez valha a pena depois você ouvir e anotar essas frases, mas o mais importante é que você comece a falá-las. Esse é o último. Eu sou livre. Vamos lá, todo mundo junto? Eu sou livre. Essa a gente canta aqui na igreja às vezes, né? Eu sou livre. Pelo sangue de Jesus nós somos. Quando é que você deve usar essa frase? Você deve usá-la o tempo todo, porque o tempo todo você é tentado, sem perceber, a ser preso e aprisionado e escravizado mais uma vez. Quando você se sentir desanimado, quando você se sentir sem força para vencer algo que está tentando te aprisionar. Sempre que você se sentir escravo de algum vício, que você se sentir escravo de alguma condição, abra sua boca e declara a sua liberdade em Cristo Jesus. Eu sou livre, porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade, ou nos redimiu com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Que alguém diga aleluia. Amém. Vou convidar você a ficar de pé e fazer essa última oração. Nós oramos juntos hoje, declarando que somos amados, que não somos dominados pelo medo, que Deus tem um propósito na nossa vida, que somos perdoados. Não esqueça disso, você é perdoado, que somos corajosos em Cristo, que somos capazes, não em nós mesmos, mas pelo poder de Deus, e que somos livres. Feche seus olhos e diga assim: Pai, obrigado por me libertar. Eu era escravo do pecado, estava destinado à morte, mas o sangue de Jesus pagou o preço pelo meu resgate, e agora eu sou 100% livre, em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar a Ele bem alto, que Ele é bom.